agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter trazido nós até aqui, Senhor, e temos louvado o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa nessa noite, Pai. Sei que, ó Deus, nós somos tão pequenos, Senhor, diante da Sua palavra, mas o Senhor é aquele Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor esteve ali com o Teu profeta e está aqui com nós nessa noite para nos abençoar. Ó Deus maravilhoso, o Teu Espírito Santo, Pai, que é vivo em nosso meio, é o que faz as obras, é o que nos dá inspiração para falar nessa noite, e é nisso que nós estamos confiados, Pai, porque de nós mesmos nada temos, ó Pai, mas estamos confiando em Ti, que é o autor desta Bíblia, que é o autor dessa palavra. O Senhor pode vivificar nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor, que é um privilégio nós estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Amém? Vamos aproveitar que nós estamos de pé. E o pastor pediu para mim falar alguma coisa aqui da palavra de Deus, e nós vamos falar nessa noite, baseado naquilo que o nosso profeta tem nos ensinado. Amém? Vamos ler em Lucas 7, verso 36, e no comentário aqui antes o pastor já resumiu a mensagem inteira. Aleluias! Isso é uma confirmação de que Deus está aqui. Porque a mensagem que eu tinha meditado aqui, eu vou falar sobre oportunidades. Oportunidades. Glória a Deus. Glória a Deus. A importância de estar consciente na presença de Deus. Vamos ler. Verso 36, Lucas 7, 36. É um pouco longa a escritura, mas para nós entender aqui tudo que o profeta falou nessa mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ele leu essa escritura aqui e eu achei muito importante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, ó mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia 500 dinheiros, e outros 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou,
mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos se assentar em nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, nós, como eu falei, tirando um contexto dessa mensagem, um título: Oportunidades. Oportunidades. E muitas vezes nós perdemos algumas oportunidades, na nossa vida. E essas oportunidades talvez nunca mais possam voltar para nós. E que nós possamos estar sempre conscientes da importância desta oportunidade quando nós estamos na presença de Deus. Cada pessoa que se aproxima da presença de Deus, ela está tendo uma grande oportunidade. E nós vamos ler aqui no parágrafo 41, para nós ver. Aqui o Lombrano faz uma ilustração dessa passagem que nós lemos, para nós poder pensar um pouquinho sobre isso aqui nessa noite, e eu creio que nós podemos sair daqui melhor do que nós chegamos. Amém? Diz ele aqui: agora deve ter sido quase pôr do sol, quando o nosso cenário começa esta noite, deve ter sido por volta do pôr do sol, e esse mensageiro tinha corrido o dia todo, talvez 2, 3 dias, e ele estava tentando encontrá-lo. E ele foi talvez quase de Dan a Berseba, porque Jesus em seu ministério estava indo, falo aqui, realizava seus sinais, prodígios, e o povo todo se reunia. E ele partia para outro lugar, tendo de ir para outra cidade. Então Jesus, ele não parava, ele estava ali realizando milagres, ele ia de um lugar, ia para outro, e as pessoas seguiam, porque eram muitas pessoas que queriam aquela oportunidade de estar na presença de Jesus, se encontrar com Ele, para receber a cura, para receber o milagre de Deus ali. E tinha sido difícil para ele, talvez tinha ido a Cafarnaum e disseram: ora, ele partiu daqui faz uma semana. Não sabemos exatamente para onde foi, mas ele foi em algum outro lugar. E ele estava cansado, seu cabelo estava molhado de suor, suas pernas estavam empoeiradas e suadas, e quando chegou ao grupo onde Jesus estava, falando, e Jesus também estava cansado. Ele tinha falado o dia todo, sua boca estava seca por muito falar. E suas mãos começavam a parecer trêmulas, e seus olhos cansados, quando o sol começou a se pôr. Então nós vemos nessa cena aqui, imaginando como era difícil naquela época, não tinha como hoje carro para se locomover de um lugar para outro, e Jesus andava ali a pé naquelas ruas empoeiradas, não existia asfalto, não existia ruas pavimentadas. Mesmo assim, Jesus ia atrás das pessoas que precisavam dele. E ele queria ver a Jesus, e ele tinha uma mensagem para ele. Então aquele fariseu mandou aquele mensageiro levar aquela mensagem para Jesus. E agora Jesus tinha 12 homens ao seu redor que mantinham as pessoas afastadas dele, porque simplesmente afluíam em direção a ele. Estou pondo isso num drama, de modo que todos possam entender. E assim verificamos nisto, os homens de Jesus, ele deve ter vindo, digamos que ele veio a Filipe, e Filipe deve ter dito algo assim: Senhor, um jovem, nós certamente gostaríamos de deixá-lo ver o mestre, mas ele está tão cansado, nós simplesmente temos que observá-lo, porque ele simplesmente prossegue até quase cair. Estivemos
em tantas reuniões assim por diante ultimamente, que sinto muito, não creio que possa fazê-lo. Então os discípulos muitas vezes tentavam afastar as pessoas de chegar até Jesus, devido àquela multidão que chegava ali se aglomerando para tocar em Jesus. Mas ele disse: eu tenho um bilhete aqui, vem um homem muito importante nos círculos religiosos, e ele é um convite para o seu mestre, que será uma grande coisa se ele for. Eu tenho de vê-lo porque fui comissionado de modo que tenho de entregar esse bilhete para ele e cuidar para que ele receba pessoalmente. Assim, finalmente, eles o levaram a Jesus, ao Senhor Jesus, e enquanto olhava para ele, o Senhor Jesus, talvez deixando o seu lugar, onde ele estava falando, onde os discípulos demais tinham arrumado para lhe falar, enquanto olhava, ora ele olhou para o jovem e deve ter gostado dele. E o jovem ele disse, aqui já estamos vendo que esse jovem teve uma oportunidade de estar na presença de Deus, embora aqueles obstáculos estavam impedindo ele de chegar, mas de repente apareceu aquela oportunidade, né? Como hoje seria uma oportunidade de estar na presença de um rei, na presença de um grande homem, né? Uma pessoa comum muitas vezes não tem acesso para estar ali. E nós vemos que Jesus é o nosso rei, o nosso maioral. E quando nós temos a oportunidade de se achegar a ele, todo momento que nós desejarmos, porque ele disse: eu estarei convosco, estarei em vós até a consumação dos séculos. Aleluias. E o jovem lhe disse: eu estou aqui para transmitir um recado, Senhor. Há um homem de posição muito elevada numa certa cidade, e ele é um fariseu, a mais rigorosa das religiões, e ele está a ter um jantar, uma grande ocasião, um banquete, e quer que venha para ser um convidado de honra. Mas nós sabemos que esse fariseu não queria que Jesus fosse um convidado de honra. Ele estava convidando Jesus ali para desmascarar Jesus, para fazer de Jesus uma zombaria de Jesus ali naquela festa, transformar ele num negócio de riso para eles. Mas mesmo assim Jesus não deixou de ir ali, porque ele sabia que ali havia alguém que estava precisando. Aleluias! Glória a Deus! Muitos gostariam de comparecer a este banquete, porém ele selecionou. E faz 3 dias que estou tentando encontrar de lado a lado na nação. E fiquei sem dúvida feliz de chegar aqui, o Senhor, e te entreguei esse bilhete a ti. Disto a ele. E ele apanhou o bilhete e leu. Constatamos que este certo fariseu estava dando uma festa. Eu tinha convidado a vir a ser convidado de honra dele. Assim Jesus parou por alguns momentos olhando para o jovem. Então, quando ele pegou aquele bilhete, certamente Jesus já viu ele sendo Deus, ele já viu o final. Mesmo ali no começo ele já via. E ele via que tinha uma mulher pecadora lá que estava esperando para se encontrar com ele. Senão, certamente Jesus não teria ido lá. Mas ele sabia que ele não estava indo ali por causa daquele fariseu. Ele estava indo ali por causa daquela mulher. Amém. Aleluias, glória a Deus. Ele sabia que todos estavam rejeitando aquela oportunidade, mas tinha alguém ali que ia abraçar aquela oportunidade. Amém. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então Jesus parou por alguns momentos olhando para aquele jovem, tão ocupado como ele estava. Todavia, você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não importa qual seja a situação, ele virá. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Ele disse: diga ao seu Senhor que eu estarei lá nesse certo dia, nessa certa hora, eu estarei lá. E essa mensagem aqui, o Umbrana fala que Jesus cumpre seus compromissos. Se ele diz que ele estará,
com nós, Ele está com nós. Mesmo cansado, mesmo rejeitado, mesmo com toda aquela, ele sabendo que o espírito que tinha por trás daquele fariseu, mesmo assim ele foi lá. Não importa a situação, se você chamar, ele virá. Aleluia! Se você chamar ele nessa noite, se você chamar ele quando você estiver com dificuldade no seu lar, mesmo se você estiver sozinho, seja no lugar onde for, no vale, e não tiver ninguém ali, e você chama: Jesus, me ajuda. Eu não consigo mais, eu estou aqui sozinho, mas eu preciso de Ti. Pode ter certeza que se você tiver um coração sincero na presença de Deus, Ele está ali para ti. Nós somos prova disso. Quantas vezes nós passamos por lutas e parece que nós não vamos conseguir vencer, mas de repente nós, por um momento, às vezes até esquecemos de chamar o Mestre. Mas quando nós lembramos que nós temos alguém por nós, aleluia, ali nós dobramos o joelho, falamos com Deus, e logo aquele problema, aquela dificuldade é resolvida. Aleluia, glória a Deus. Todas as promessas de Deus são fiéis para nós. Ele cumpre as promessas. Nós temos promessa de salvação, nós temos promessa de cura, nós temos promessa de receber o Espírito Santo na nossa vida. Temos promessa de Deus de um dia sair dessa terra, ser arrebatado. Aleluias! E Ele cumpre tudo isso. Aleluias! Não há na história nenhuma vez em que Jesus deixou de cumprir sua palavra, sempre cumprindo ao pé da letra. Aleluias! Por isso que nós confiamos nesse Deus maravilhoso. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Romano continua falando aqui, como é da mesma maneira com as pessoas hoje. Muitas vezes elas não se dão conta que estão em sua presença e nunca pedem perdão. Bem visto, ele talvez nunca tenha tido outra oportunidade. Ele rejeitou pela última oportunidade de pedir perdão. Como ele pode ter feito isso? Aleluias, glórias a Deus. Como pode ser a paz ter estado tão devotado a trazer essa mensagem do seu Senhor, que falhou na presença do Filho de Deus em pedir perdão? Foi tudo uma questão de trabalho. Agora nós podemos parar aqui e se colocar nós no lugar desse jovem, né? Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados em se preocupando com tantas outras coisas, esquecemos do principal, né? Da nossa salvação, da oportunidade que às vezes nós temos diante de Deus, de pedir a Ele perdão, de pedir a Ele aquilo que nós precisamos, e muitas vezes nós deixamos passar. Mas que Deus possa nos ajudar, que nós possa aproveitar cada oportunidade de nós se reunir, de nós estar na presença dEle, como o pastor falou, como se fosse o último momento, aleluia, de nós ser pessoas agradecidas, quando nós ir cantar, adorar a Deus, cantar com todo o nosso coração, adorando a Deus, como aquela mulher, quando ela teve aquela oportunidade, ela correu para os pés de Jesus. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então aquele mensageiro ali, aqui no parágrafo 54 nós lemos, ele esteve diante de Jesus, não reconheceu. E é o que acontece hoje. Muitos estão na igreja, estão cantando, oram, fazem tudo, mas eles não estão ali, vamos dizer assim, presentes ali. Às vezes a pessoa está ali, mas está pensando numa outra coisa longe, né?
Está ocupado em outra coisa, em trabalho, em tantas coisas, e as oportunidades vão passando. Muitos estão incultos na atmosfera da palavra, não se arrependem. E estar na presença de Deus não basta, é preciso entregar o coração. Amém. Glória a Deus. Veja que aquela mulher, ela estava, aquele rapaz, ele esteve na presença de Deus, mas não entregou seu coração, não adorou, ele teve oportunidade. Então, podemos estar na presença de Deus, mas existe algo maior, que é quando você entrega totalmente seu coração para Deus. E deixa Deus fazer morada, deixa Deus habitar ali. Existe uma diferença em estar na presença de Deus e você se entregar para Deus. No mundo hoje, muitas pessoas estão na presença de Deus, porque Ele prometeu: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está ali, Ele cumpre. Quantas vezes Jesus não está, o Espírito Santo, nas denominações, tantas igrejas, Ele está ali presente, Ele cumpre. Estão reunidos em nome do Senhor Jesus. Mas tem que ver se aquelas pessoas estão se entregando realmente de coração para Jesus. Se elas estão realmente arrependidas, como aquela mulher. Então isso aí se torna uma religiosidade vazia. As pessoas estão ali, mas em seu coração tem um verdadeiro amor de Deus. E o Brandon vem falando aqui, ó, parágrafo 63. Agora, na cena há algo errado, simplesmente não está certo. Quando Jesus observava aquele rapaz ir embora, cansado, fadigado, todavia o cenário todo, há algo errado. Aqueles fariseus detestavam Jesus? Como eles poderiam convidar Jesus se eles detestavam Jesus? E por que o que aquele fariseu tinha como a velha expressão de jogador? Ele tinha algo na manga, ele escondia uma carta na manga, porque eles detestavam Jesus. Creio que Jesus percebeu isso na mesma hora. Veja, as pessoas têm que ter coisas em comum. Minha mãe, ela tinha uma expressão: cada qual com seu igual. Você não vê urubus e pombas se alimentando juntos? Eles não são. Um carniceiro e a pomba não poderia comer alimento do urubu porque ela não tem ferro e ela não conseguiria digerir aquilo. Então você pode ver que um cristão tem certos lugares que não se sente bem ali, né? Tem certas companhias, certos companheirismos que ele não se sente bem. Mas quando nós estamos junto com os irmãos, junto com os filhos de Deus, parece que aquilo é tão bom, aquele companheirismo, porque o Romano fala: cada qual com o seu igual. Aleluias. Se eu gosto das coisas certas da palavra de Deus e eu encontro uma outra pessoa também que é igual, ali dá um encontro. Aleluias. Agora, quando você encontra uma pessoa que não quer nada com a palavra de Deus, uma pessoa que está ali fora no mundo, parece que aquilo ali não dá certo. Parece que aquilo ali empura você, não consegue ter companheirismo. Aleluia, mas que nós possamos ter companheirismo uns com os outros em torno da palavra de Deus. Aleluia, aonde está o corpo, aí se juntarão as águias. Aleluia, glória a Deus. Mas nesse caso especialmente, Jesus tinha que estar ali, não para ter um companheirismo com aquele fariseu, não para fazer um banquete ali, comer aquelas coisas que ele preparou, não. Ele sabia que ali tinha alguém que precisava. Aleluias. Ele sabia que tinha alguém ali que estava buscando uma oportunidade de se encontrar com ele. Então nós vemos que aquele fariseu convidou Jesus apenas para testar Jesus, para criticar Jesus.
Mas nós vemos que aquela mulher, ela teve um arrependimento sincero. Amém. Nós vamos ver aqui, as horas vão se passando, não dá para nós ler todas as mensagens aqui, porque senão nós ia ficar muito tempo aqui, né? Então eu creio que cada um já tem lido essa mensagem, já conhece, né? Amém? Ele diz aqui no 132, ela teve uma oportunidade que lhe foi apresentada. Ela se lembrou de um relato que alguém lhe contou, outra mulher do seu ofício. Certa vez em Samaria, na cidade de Sicar, tinha sido perdoada de todos os seus pecados. E ela se deu conta de que aquela poderia ser uma oportunidade para si. Assim como ela vai chegar, e ele agora, assim. Então nós vemos aqui o irmão Brano fazendo uma ilustração, que ela tinha ouvido falar de uma outra mulher que tinha sido perdoada, e era da mesma situação dela. E ela se deu conta que poderia ser uma oportunidade para ela chegar ali. Mas como que ela podia chegar ali? E ela não conseguia chegar onde estava Jesus. Mas ela viu ali, quando ela viu, ele diz aqui, ela estava necessitada, ele estava necessitado e ela queria servi-lo e não podia chegar a ele. É mais ou menos assim que pelo que ela pensou, ó, como posso fazer? Ele não tem nenhuma unção, seus pés estão sujos, ninguém está dando atenção. Ó, se eu somente pudesse entrar ali, esse é um coração realmente arrependido. Se eu somente pudesse chegar a isto agora. Ela pensa, percebe? Somente percebe algo. Sabem o que creio que farei? Eu sei. Então, Jesus entrou ali e não recebeu nenhuma honra daquelas que um convidado tinha direito ali naquela festa. Quando chegava ali, eles lavavam os pés, ungiam sua cabeça, davam umas vestes. Mas quando Jesus chegou ali, nada disso foi feito para ele. Ele ficou ali num canto, ninguém queria conversa com ele. Mas aquela mulher pecadora observou ali. Lá se vai ela rua abaixo, tão rápido quando pôde, vê ela abaixo para cima desses velhos e rangentes degraus, e abre a porta, entra ali, apanha uma cinta. Você sabe, atira, conta quanto dinheiro ela tem. Ela disse, isso é suficiente para comprar um pouco de azeite de unção. Vejamos se é a 20 denários romanos, talvez seja suficiente. Mas espere, não posso fazer isso, ele é profeta e saberá onde ganhei esse dinheiro. Você pode ver que aquela mulher era uma prostituta. Ele saberá como ganhei, simplesmente não posso fazer isso assim, ela talvez eu tenha colocado de volta. E quando colocou de volta, houve algo que continuou falando no seu coração. Mas você o deixará ali, sentado, sujo, daquela maneira? Você deixará o único homem que pode tirar seus pecados sentado, quando pode prestar serviço? Então ela estava ali constrangida em fazer aquilo que veio no seu coração e não ia fazer, e de repente algo falou para ela, mas você vai deixar passar essa oportunidade? A única oportunidade, quem sabe, da vida dela, de se encontrar com Jesus, estava ali diante dela. Aleluias! Você deixaria o único homem que pode tirar seus pecados sentado sujo quando você pode prestar esse serviço? Ela diz, pois assim mesmo, quer ele saiba ou não, eu vou. E lá se foi ela, rua abaixo, entrou correndo numa loja, onde havia um sujeitinho de nariz curvo sentado ali, e bem o que era aqui, ela disse que era o melhor unguento de alabastro que você tem, não o mais barato, que era o melhor. Ela tinha uma razão especial. É isso, irmãos. Deus quer o melhor do nosso, melhor da nossa adoração. O melhor é aquilo que nós podemos dar, é o máximo de nós que nós podemos dar.
E é isso que deveríamos fazer, deveríamos dar o nosso melhor. Tudo que somos, nossa juventude, não esperar até ficar velho e morrendo, dar o nosso melhor a Ele. Glória a Deus. Nós estamos aqui, tem muitos jovens aqui, talvez poucos, mas aqui está uma palavra do profeta para nós. Tanto nós, mais de idade, os velhos, jovens, nós devemos dar para Deus o nosso tempo, é agora, não esperar. Talvez quando nós estiver lá, quando nós não puder mais, talvez deitado numa cama, aí nós for querer fazer alguma coisa para Deus, aí não dá mais. É agora, nosso tempo, nossa juventude, entregar para Ele. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. E ali ela comprou o melhor. Ela subiu e disse: vejamos quanto custa isso, se você tem o dinheiro primeiro. E ela conhecia também. Assim ela disse: sim, ela tinha o dinheiro. Assim, onde vai com isto? Eu o tenho para uma ocasião especial. Assim ela sobe agora, ela não tem convite. Veja quantas barreiras ela tinha para chegar na presença de Deus, de Jesus ali. Ela não tinha nem convite, mas como vai entrar? Mas de algum modo, se você quer prestar um serviço a Jesus, Ele dará um jeito para você entrar. De um modo ou de outro, ela entrou. Podem tentar impedir aquela mulher de estar ali adorando a Deus, mas ela tinha o desejo de adorar a Deus. E ali estava sentado Jesus ali, ainda ele correu. Quando entrou ali, seu coração batendo rápido. Ó, que coisa! E se ele me rejeitar? Há muitas coisas sobre o que pensar. E se eu chegar aqui e dissesse: ei, mulher indecente, o que está fazendo aqui na minha presença? Passavam muitas coisas pela cabeça dela naquela hora, que podia acontecer. Não sabe que sou filho de Deus? Você não devia estar aqui na minha presença? Seu coração quase tinha parado e ela pensou: o que posso fazer? Todavia tenho que chegar a Ele. Não posso deixar passar esse tempo. Esta pode ser a última oportunidade que terei, e pode ser a sua também. E olhou para baixo, seu coração começou a palpitar forte, e ela sabia que estava em sua presença. Há algo que acontece quando você chega à sua presença. Ela notou as lágrimas começaram a cair de sua face, e ela se encontrava ali tremendo, com essa caixa na mão, e ela caiu aos seus pés e pensou: não posso olhar para cima, sou tão culpada, suja, não posso olhar para cima. Assim ela começou a chorar, e elas começaram a cair sobre os pés dele, e ela começou a lavá-los assim com as mãos, enxugar, tentando enxugar as lágrimas dos seus pés, e lavando os seus pés com as lágrimas. Aleluias! E ela não tinha toalha para enxugar os seus pés, assim o seu cabelo estava solto, e ela começou a enxugar os seus pés com o cabelo que havia na sua cabeça. Aleluias, glória a Deus. E Jesus não repreendeu aquela mulher ali que estava adorando naquela situação. Aleluias, porque ele sabia que ela estava com um coração sincero, com um coração de arrependimento. Quando você chega à sua presença, isso torna histérico. Eu fico histérico. Qualquer homem que alguma vez entre em sua presença, que creia nele, tenha fé nele, isso tornará histérico. No dia de Pentecostes, quando ele veio a forma do Espírito Santo, eles ficaram histéricos. Quando você realmente crê e sabe e reconhece que é a sua oportunidade e você está em sua presença, você tem certeza disto. Aleluia! Aleluia! E aquela mulher, aleluia, ela estava ali aproveitando a sua oportunidade. E ela beijava os pés de Jesus e chorava, e não importava o que as pessoas estavam dizendo ali ou o que estavam fazendo, ela queria adorar Jesus. Ela queria estar ali
aproveitando a sua oportunidade. Graças a Deus. E nós sabemos que Jesus, Ele honra a fé das pessoas. Ele honra a fé. Ele não honra a posição social. A pessoa pode ser importante, aquele fariseu era importante, tinha uma posição social muito elevada. Mas Jesus honrou a fé daquela mulher. Ele não olhou para aquele fariseu, mas ele olhou para aquela mulher. Não importa o que você fez, importa no que você crê. A fé move o seu coração. Aleluias! É a fé que move. Mas agora, se nós ficarmos indiferentes para Jesus, isso pode custar muito caro para nós. Pode custar a nossa salvação. Veja aquele jovem que foi levar a carta ali. Ele estava na presença de Deus. Ele estava ali com aquela oportunidade, mas ele não aproveitou, ele deixou passar. Ele foi indiferente ali na presença. Ele estava tão preocupado com aquele trabalho que ele tinha que entregar aquele bilhete, que ele não olhou para si. Ele estava mais preocupado com o fariseu do que com a sua própria alma. E nós estamos chegando num tempo que é individual a salvação. Nós temos que olhar para nós, para a nossa alma. Às vezes nós nos preocupamos com o outro lá, vai se perder, e esquecemos de olhar para nós, como é que está a nossa vida com Deus, como é que está a nossa alma na presença de Deus. E está chegando um tempo, diz o profeta, de nós olhar para dentro de nós, para nós. Devemos se preocupar com os outros, mas não ficar indiferente também para as oportunidades que nós temos de estar na presença de Deus, deixando escapar nossa salvação, às vezes por coisinhas tão pequenas, tão banais dessa vida, e nós muitas vezes deixamos escapar, mas que Deus possa nos ajudar. E nós sair daqui nessa noite preocupados em olhar para nós, para dentro de nós, e estar ali como aquela mulher, preocupada com a salvação dela. Não estar indiferente a Jesus. Nós vemos que aquele mensageiro, aquele jovem, ele rejeitou Jesus e endureceu o coração. E a indiferença é um dos maiores perigos hoje. Nós sabemos que hoje é dia de salvação. Não podemos adiar amanhã, depois da manhã, eu vou me consertar com Deus, não. O profeta aqui é hoje. É hoje. Eu vou ler aqui mais as horas se avançam. 194. Glorioso. Aleluia, para nós confirmar isso que nós estamos falando. Glória a Deus. Ele conta aqui a história de uma jovem. Ele diz assim: eu conversei com uma jovem algum tempo atrás e eu estava fazendo uma reunião numa igreja batista e pedi a ela aquela noite para vir a Cristo, e ela se recusou a fazer. E então mais tarde ela me encontrou do lado de fora e disse: nunca mais me envergonhe assim. Um ano mais tarde eu passei pela rua e era uma jovem decente, e eu passei pela rua, suas nádegas apareceram fumando cigarro, descendo a rua. Era a filha de um diácono, e eu disse: não é. Ela disse: lá, pregadorzinho. Uma gíria assim: olá, pregadorzinho. Eu disse: não está envergonhada esse cigarro? E ela disse: vai um golinho na minha garrafa. Ela estava meio bêbada. Eu disse: você não está envergonhada de si mesmo? Ela disse: venha cá, quero ver onde estou morando. Ele disse: você não está em sua casa? Eu disse: não. O que há? Ela disse: o profeta ali zombando, disse: toma um golinho da minha garrafa, vou lhe contar. E o Romano disse: não, eu não quero isso aí.
E eles também não queriam. Vamos ver aqui. E eu disse: não estar envergonhado de si mesmo e me oferecer um gole de uma garrafa ou cigarro. E ela disse: quero dizer uma coisa, pregador, sabe aquela noite que você me disse que era a minha última oportunidade? Eu disse: sim, eu me lembro. Ela disse: você estava certo. Ela disse: desde então minha alma tem estado tão dura. Ela disse: agora aqui está o comentário. Simplesmente me dá arrepios nas costas. Ela disse: eu poderia ver a minha alma da minha própria mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disto. Veja, ela não tinha mais amor, não tinha mais nada, estava tão deslumbrando. Você gostaria de chegar a esse estágio? Não rejeite assim agora mesmo. Aleluias, glórias a Deus. Que nós possamos, irmãos, aproveitar cada oportunidade que Deus tem nos dado. Hoje é dia de nós estar na presença de Deus, arrepender dos nossos pecados, arrepender. Aleluias, glória a Deus, que nós possamos aproveitar esta oportunidade. Eu queria mais alguma coisa para falar aqui, mas eu creio que Deus tem nos abençoado com essa palavra. Nós lemos aqui, essa mensagem é tão profunda. Se fosse ver aqui para marcar só o que é importante, tinha que marcar toda a mensagem inteira, porque toda a mensagem é importante. Mas nós podemos tirar uma conclusão para a nossa vida. Que Jesus, ele não rejeita nenhum chamado. Agora está em nós. Se nós vamos aceitar, se nós vamos aproveitar essa oportunidade, ou vamos rejeitar. E às vezes nós pensamos que a oportunidade de estar na presença de Deus é só para as pessoas que ainda não conhecem, que estão ali fora, que estão... Não. Cada dia, se profeta, nós temos que se converter de novo. Todos os dias se converter. E nós sabemos que Jesus, ele dá graça para nós. E nós não podemos desperdiçar os momentos em que ele se faz presente. Cada culto é uma oportunidade. Cada pregação é um chamado. Cada mover do Espírito é um convite da parte de Deus. E cada convite dele exige uma resposta nossa. O fariseu convidou por interesse, mas a mulher pecadora buscou por amor. Ele não deixou de comparecer ao convite do fariseu, porque Jesus cumpre todos os seus compromissos. Mas foi no coração quebrantado daquela mulher que ele encontrou a verdadeira adoração. Portanto, eu anotei aqui alguma coisa aqui só para concluir. Portanto, a mensagem para nós é clara: não basta estar diante dele, é preciso reconhecê-lo, honrá-lo, amá-lo. Devemos ser como uma mulher pecadora, humildes, arrependidos e cheios de amor, porque é nesse tipo de coração que Cristo encontra morada. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar a nós estar sempre na presença de Deus, aproveitando cada oportunidade. Amém. Essas são as palavras do nome do Senhor. Coisa boa, coisa boa. Amém? Você está feliz, agradecendo a Deus? Aquela chuvinha, tem momentos que vem uma chuva forte, assim, sabe? Mas aquela chuvinha gostosa, mansinha, molha a terra. E é essa chuvinha que caiu agora nesse final de tarde para nós. Jesus cumpre todos os seus compromissos. E olha a oportunidade que você teve, você abraçou essa oportunidade. Quanto muitos rejeitaram, você abraçou. E hoje você está sendo recompensado. Você está sendo assim, dizendo assim: graças a Deus, por eu não ter
ter rejeitado, por eu ter aceitado essa oportunidade. E hoje você está dando graças a Deus. Aquele jovem estava lá, talvez ele pensou assim: meu Deus, se eu não entregar esse convite, sabe o que esse fariseu vai fazer comigo? Ele vai me despedir. Ele estava preocupado mesmo em perder o emprego. Se eu entregar esse convite lá para Jesus, ele tem que encontrar, ele é um homem importante. Talvez o salário desse servo era muito alto, porque ele estava tão preocupado em entregar isso, que ele disse: eu tenho que entregar e eu vou entregar. Mas ele estava diante de um homem mais importante ainda que o próprio fariseu, o dono dos céus e da terra. Uma oportunidade que teve aquela mulher dizer: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Ele deixou passar, não reconheceu. Mas não é para todos reconhecer, é só para quem é predestinado. E você sabe que aquela mulher pecadora, ela tinha uma semente predestinada dentro do seu coração. Então por isso ela reconheceu, quando ela estava diante de Jesus, esse pode perdoar todos os meus pecados, e essa é a única oportunidade que eu tenho. E ela abraçou com todo o seu coração, como você tem abraçado essa mensagem com todo o seu coração, com toda a sua alma. É motivo de gratidão, é motivo de alegria nós servir esse Deus tão maravilhoso. E Deus não deixa passar nada. Ele disse: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não tem um dia só. E uma das coisas que me chamou a atenção na mensagem é que cada dia tem uma oportunidade. Nós ouvimos nesta manhã também que muitas vezes nós somos preocupados com os outros, que os outros vejam. E às vezes a mudança não é nos outros, é em nós mesmos. É eu que tenho que mudar. Quando nós começarmos a olhar para nós e ver: Senhor, ajuda. E às vezes nós estamos diante dessa oportunidade. Essa noite é a oportunidade para você falar com Deus: Senhor, me ajuda, muda-me, faça-me de novo. Se for preciso quebrar esse barro velho e fazer um vaso novo. Nós meditamos nessa manhã que Deus quer dar um coração novo e um espírito novo, para que então o seu espírito possa morar. Ele fala assim que o odre velho não pode colocar vinho novo. Se você colocar vinho novo em odre velho, estoura. E o irmão Brana fica preocupado: mas como que eu vou botar vinho numa garrafa? Vinho não quebra, como? Só que lá no Velho Testamento, lá atrás, os odres eram feitos de couro de vaca. E se você colocasse no couro seco, ele arrebentava, estourava. Então tinha que ser odres novos. Então tinha óleo naquele couro, então colocava um vinho de lata, salta bolhas, ele vai dilatando e aí não estoura. E o profeta diz: lá no Pentecoste havia 120 pessoas, garrafas novas, para receber o Espírito Santo. Aleluia. E Deus tem feito isso. Você tem te dado um coração novo, um espírito novo, para que então Ele possa colocar o seu espírito em você. Aleluia. Maravilhoso essa mensagem que nós ouvimos. E nós vamos levantar nossas mãos nesse momento e dizer assim: Senhor Jesus, continue abençoando o irmão Leomar, juntamente com a sua família, e usando cada vez mais nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé
e tendo uma palavra de oração, uma palavra de gratidão a Deus por esse culto que Deus tem nos dado. E você está voltando para casa já abençoado. Valeu a pena você dirigir um pouco, né, irmão Paulo? Valeu a pena, né? Dirigir um pouquinho e vir para ouvir a palavra. Gente, não tem coisa melhor de você ter um compromisso com Deus. Eu falei para os irmãos, você marca um encontro com Deus. Agora Ele não deixa de vir, né? Nós ouvimos essa noite, Ele cumpre. E nós vamos cumprir ou não vamos? Com certeza. Irmão Brandi, se Deus está no seu coração, você não vê as portas abrirem. Eu quero estar lá. Mas Ele já está lá. Amém? Eu tenho certeza, você coloca seu pé ali, Deus já está ali. Porque Ele cumpre todos os seus compromissos. Nosso Pai Celestial, quão agradecidos estamos, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre o irmão Leomar, juntamente com a sua família, seus filhos, e a todos os nossos irmãos que estão aqui nesta noite, e que pararam para ouvir, Senhor, e que, ó Deus, possa fazer nesse momento uma oportunidade, Senhor, de sermos melhores, de ser melhor cristão, Pai, de honrar mais a Ti, de amar mais a Ti, como aquela mulher pecadora, ela amou ao Senhor e deu o melhor que tinha. Talvez, Pai, o mais caro, como nós ouvimos, o mais caro que podia existir. Ela olhou para a sua vida, ela pensou, meu Deus, mas ela deu o melhor, porque o Senhor merece o melhor. E que nesta noite, Senhor, e na nossa vida, nós possamos dar o melhor para Ti, Senhor, porque o Senhor merece o melhor louvor, o melhor hino, o melhor cântico, a nossa gratidão, que possamos ser gratos todos os dias da nossa vida. E obrigado, Senhor, por nossa salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. O Senhor tem perdoado os nossos pecados. E somente de saber que somos livres já é motivo de gratidão, Pai. Agora, Senhor, leva cada um dos teus filhos guardados aos seus lares. E que a mão protetora do Senhor esteja sobre cada um, guardando e livrando de todos os males, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos todos nós dizer junto, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Deus nos abençoe, cumprimente seu irmão, e assim estamos despedidos, no nome de Jesus Cristo.